O que é Umbanda? Vem saber com a gente. Um filho de beba que tem fé, Nós temos fé. um filho de beba que tem luz, Nós temos luz. pra iluminar nosso lugar. Vai Oxalá. Olá meus irmãos, Saravá, que a paz de Oxalá esteja com todos vocês. Sou o Pai Léo das Pedreiras, estou aqui para mais um Doutrinando. E hoje, tá, é um Doutrinando especial. É um Doutrinando que eu estava pensando em fazer mais para frente no nosso vídeo, aqui no nosso canal. Mas estamos ainda, acabando novembro, apesar que já estamos hoje dia 1º, acho que essa pílula vai... Isso, hoje é dia 1º de dezembro. Em novembro, a Umbanda completou 112 anos. Só que olha só, a gente teve uma série de manifestações de pessoas tentando conturbar um pouco da Umbanda. Então essa pílula é para falar sobre o que é a nossa religião. E nós temos que entender que a nossa religião tem uma carta magna. Uma carta magna assinada pelos baluartes da nossa religião. E se você, meu irmão, não consegue aceitar a carta magna, aí o seu problema é seu com a religião. Porque a religião tem essa carta e todos os dirigentes aceitam. Você não é obrigado a aceitar, mas você é obrigado a respeitar. Porém, todos os umbandistas sérios que assinaram essa carta têm ela como base, independente de sua vertente. Agora fica a pergunta, você conhece a carta magna? Então vamos ler e eu vou pegar artigo por artigo e nós vamos conversar nesse Doutrinando sobre o que é Umbanda. E lá é o que está escrito na carta magna. Eu tive o prazer a ser convidado a assinar, essa carta foi assinada no dia 13 de novembro de 2015. Bota a foto aqui, mãe Priscila, de eu e você assinando a carta magna. Nós assinamos, estávamos lá nesse dia da assinatura. Bom, vamos lá, artigo por artigo da nossa carta magna. Artigo 1º. A Umbanda é uma religião espiritualista de doutrina afro-indígena euro-brasileira. Então vamos lá, primeiro a gente tem que entender isso. Então, Pai Léo, a Umbanda é africana? Não. Pai Léo, a Umbanda é indígena? Não. A Umbanda é europeia? Não. A Umbanda é brasileira? Também não. A Umbanda ela é afro-indígena euro-brasileira. O que isso quer dizer? Quer dizer que é uma religião própria, com fundamentos tanto africanos, como indígenas, como europeus, como brasileiros. Então nós não podemos falar que a Umbanda é só africana, ou só brasileira, ou só indígena, ou só europeia. Isso compete porque cada casa vai ter a sua doutrina. Algumas doutrinas são mais com influências africanas, outras com influências mais europeias, e aí nós diríamos cristãs, outra com influência mais indígena, outra com influência mais brasileira. Tá? A grande questão é que não existe uma só... A Umbanda não pode ser colocada só numa caixinha como ou africana ou europeia. A Umbanda é a miscigenação de tudo isso. E entendam, meus irmãos, quando nós não aceitamos que a Umbanda é miscigenada, quando nós falamos que a Umbanda é só uma coisa, nós estamos jogando as outras 3 coisas no lixo. E é coisa que a Umbanda não faz. A Umbanda é estes 4. E respeitar isso é respeitar essas 4 influências sem nenhuma ou outra distinção. Tá? Você, dentro da sua casa, meu irmão, pode ter uma corrente mais africana, como eu mesmo tenho. Você na sua casa pode ter uma corrente mais cristã. Você pode ter qualquer corrente. Porém, a sua casa não é a Umbanda. A Umbanda é uma religião. A sua casa é uma célula dela. Dentro da sua casa, o dirigente tem total liberdade para seguir o rito que ele quiser e a doutrina que ele quiser. Porém, a religião da Umbanda, a Umbanda como religião, é sim afro-indígena euro-brasileira. Artigo 2. É uma religião monoteísta que crê na existência de um Deus único, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, eterno, onipotente, onipresente, soberanamente bom e justo.
A Umbanda, ela acredita no monoteísmo. Por mais que a Umbanda tenha vários orixás, tá? Por mais que a Umbanda tenha Ogum, Oxóssi, Xangô, o orixá da caça, o orixá da justiça, o orixá da guerra, sim, a Umbanda cultua. Porém, nós temos um único Deus, que aí vai variar o nome. Algumas casas têm Olorum, outras têm Olodumare, outras têm Zambi, outras podem chamar de Deus, outras podem chamar de Tupã. Enfim, cada casa vai chamar. Porém, a Umbanda tem um Deus único. Nós não somos politeístas, o Candomblé é politeísta. A Umbanda não. A Umbanda é uma religião monoteísta. Além do que, Deus é a causa primária de todas as coisas. Você já ouviu essa frase? Deus é a causa primária de todas as coisas? Se você nunca ouviu, falta você ler um pouquinho de Allan Kardec, porque é como escreve o Livro dos Espíritos. Quando Allan Kardec pergunta ao Espírito da Verdade o que é Deus, ele fala que é isso, causa primária de todas as coisas. Então, se você, meu irmãozinho, não acredita nos livros de Allan Kardec, não acredita no Livro dos Espíritos, tem uma notícia ruim para te dar, porque a Umbanda acredita, por isso que está na Carta Magna. Artigo 3. A Umbanda crê e cultua de forma própria os orixás africanos, sincretizados com os santos católicos, guias e mentores espirituais que, como ministros de Deus, zelam e o auxiliam na realização de sua obra. Agora a gente começa num grande problema. Artigo 3, vou ler de novo. A Umbanda crê e cultua de forma própria os orixás africanos. Então o que isso está querendo dizer? Que a Umbanda, ela cultua e ela crê nos orixás de uma forma própria. Não é a mesma forma que o Candomblé. Enquanto o Candomblé cultua o orixá de uma forma, a Umbanda cultua diferente. E quando a gente fala cultua, seja na forma como entende, seja na forma como reproduz, em desenhos, por exemplo, em pinturas, seja na forma como faz a prática religiosa. Tá? A prática do Candomblé não é a mesma prática da Umbanda. Aí alguém pode falar assim, não, pai, não, mas na minha casa a prática é igual. Parabéns, meu irmão, mas a sua casa não é a religião de Umbanda. A religião de Umbanda é uma coisa muito maior. Tá? Então nós temos que entender que tem práticas próprias, sincretizados com os santos católicos. Então a própria Carta Magna diz que a Umbanda sincretiza sim os orixás com os santos católicos. Agora, meu irmão, se você não quer sincretizar, não tem problema nenhum. O seu discurso não é inválido, é muito válido e todo mundo respeita. O que você só tem que entender é que o seu discurso não é a verdade da Umbanda. Enquanto nós temos casas que cultuam os orixás, nós temos casas na Umbanda que não cultuam orixás, que cultuam só os santos católicos. E aí essas casas que têm 30, 40, eu conheço casas com 70 anos que não cultuam orixás, cultuam apenas o santo católico. Só que nessa casa, canta ponto de defumação, vem preto velho, caboclo, criança, exu, baiano, boiadeiro, marinheiro, e o espírito vem para praticar caridade. Agora eu te pergunto, meu irmão, se nessa casa, que só tem o santo católico, não tem o orixá africano, ele pratica caridade, ele ajuda o próximo, com as entidades como preto velho, caboclo e criança, só porque você não aceita isso, como é que ele vai fazer com 70 anos de história dele? Ele vai jogar fora por causa do seu discurso? Pensa comigo, nós vamos jogar no lixo a história daquele terreiro que tem 70 anos, que pratica daquela forma, sem cultuar o orixá da forma que você acha que é o certo? Ele vai jogar no lixo porque vocês querem? Ou pior ainda, qual é o nome que ele dá então para o culto dele? Se o culto de Umbanda é só o que você acha que é? A Carta Magna não veio para nos separar, veio para nos unir e respeitar as diferenças doutrinas de várias casas. Por isso que aqui diz, a Umbanda crê nos orixás de forma própria, sincretizado com o santo católico. Você pode não sincretizar, isso não te deixa de ser um bandista, mas quem sincretiza também não deixa de ser um bandista só porque sincretiza. Certo? Mentores espirituais que, como ministros de Deus, zelam e auxiliam na realização da sua obra. Então está dizendo que os guias e mentores trabalham direto para Deus e para a luz. Artigo número 4. A Umbanda crê na reencarnação e na incorporação das entidades espirituais em vidas sucessivas, no aprimoramento espiritual e aperfeiçoamento do ser humano para conduzi-lo a Deus. Então a Umbanda, mais uma vez aí, já bem ligada sim ao que o kardecismo prega, diz que os espíritos vêm em terra para a prática da caridade e para engrandecimento da alma humana. Os espíritos vêm em terra para ajudar, nunca para destruir ou para prejudicar, principalmente, como diz aqui, para o aprimoramento espiritual e o aperfeiçoamento do ser humano para conduzi-lo a Deus. É isso que as entidades fazem em terra. Artigo 5º.
O espírito denominado Caboclo das Sete Encruzilhadas, incorporado no médium Zélio Fernandino de Moraes, no dia 15 de novembro de 1908, em São Gonçalo das Neves, Rio de Janeiro, data que reconhecemos como sendo o nascimento da Umbanda, anunciou: com os espíritos evoluídos e adiantados aprenderemos, aos atrasados ensinaremos e a nenhum negaremos uma oportunidade de comunicação. Então vejam que mais uma vez a Carta Magna está falando que sim, a Umbanda tem o seu nascimento com o Zélio. Então a gente não pode falar que o Zélio não é o fundador da Umbanda. Se você, meu irmão, minha irmã, e nós temos aqui, fica o convite, assista os nossos doutrinandos, porque nós sabemos sim que existiam cultos antes do Zélio, porém esses cultos não podem ser determinados como Umbanda, porque a própria Carta Magna diz que não era. Então nós temos que respeitar os mais velhos. A gente tem que parar de respeitar só aquele nosso amigo que escreve livro. A gente tem que respeitar o pai de santo que está aqui na Umbanda há 70, 80 anos, que é muito mais velho que a gente, e diz que isso é Umbanda. Se para a Umbanda, se para todas as federações, se para os mais velhos a Umbanda nasce em 1908, ninguém pode falar o contrário. Porque os mais velhos têm muito mais sabedoria do que a gente. Tá? Então sim, o Zélio tem o nascimento da Umbanda em 1508, em 1908, no dia 15 de novembro. Tá? E vamos prestar atenção nisso. Com os espíritos evoluídos e adiantados aprenderemos. Olha que beleza. Então os espíritos de luz vão nos ensinar. Aos atrasados nós vamos ensinar. Então é o trabalho de desobsessão, é o trabalho de doutrinação de sofredores, né? Aqueles perdidos nós vamos ajudar. Porém, a nenhum negaremos, né, a oportunidade de comunicação. Então, independente de como o espírito seja, ele sempre vai ser bem-vindo na Umbanda. A gente tem que começar a praticar isso, porque tem muito dirigente, tem muito bandista que ele é tolerante com os espíritos, mas com o amigo dele, que é um bandista, ele é intolerante, só porque faz uma prática diferente. Artigo 6º. A Umbanda considera a natureza com tudo que ela encerra como obra máxima do Criador, sendo o altar de Deus. O lugar onde se pode com ele conversar, porquanto preservar a natureza é obrigação de fé e de cada umbandista. Nesse artigo 6º, o que a Umbanda está dizendo para nós, o que a Carta Magna, é que o altar de Umbanda não é um altar feito por homens. O altar de Umbanda é dentro da gente, é o nosso coração. Então cada umbandista é a figura do seu altar de Umbanda. Lembrando que a Umbanda faz sim trabalhos na natureza, então temos que preservar a natureza, é obrigação da fé de cada umbandista, porque as nossas matas, os nossos rios, os nossos mares, as nossas florestas são pontos de força da nossa energia, da nossa religião. Então preservar esses pontos é obrigação de todo umbandista. Artigo 7º. A Umbanda é uma religião sincrética, fruto da cultura religiosa de 3 segmentos: o branco europeu, colonizador, o negro escravizado da África para laborar a terra e o indígena que já ocupava essa terra. Portanto, não admite qualquer forma de preconceito, discriminação ou intolerância. Tá? Muito importante a gente falar isso, porque nós temos que entender que para a espiritualidade não existe diferença entre branco, negro e indígena. E eu não estou fazendo esse doutrinando e nem quero que vocês entendam que é uma forma de diminuir a luta de cada um. Bem ao contrário disso. Eu, na minha vida pessoal, sou militante de muitas causas. Tá? Aliás, de muitas pautas que muita gente nem imagina. Tá? Porém, o Leonardo se viu. O pai Léo das Pedreiras, como dirigente de Umbanda, não pode levantar bandeira. Por quê? Porque a Umbanda não autoriza que isso aconteça. Para a Umbanda, não pode haver distinção entre branco, negro ou indígena. Ah, pai Léo, mas tem que ter distinção porque a sociedade não é correta. Também acho. Dentro da sociedade. Nós temos que brigar na sociedade. Para a religião, não. Então, para a nossa religião, a religião não pode ser pauta de militância. A religião não pode ser pauta de nada que seja político. Não estou nem falando partidário, estou falando político. Isso tem que estar fora do terreiro. Porque para a nossa religião não existe branco, negro ou indígena. Até mesmo porque o mesmo espírito do branco hoje foi negro na vida passada, foi indígena na outra vida, ou pode ser japonês na outra vida. Para a espiritualidade não existe essa diferença. Para a sociedade, a cor muda. Para a Umbanda não. Tá? Isso como instituição religiosa, e nós temos que entender que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Artigo 8º.
A Umbanda tem liturgia e ritos próprios, derivados da diversidade de raças e culturas que a fundamentam. São práticas litúrgicas umbandistas: a preparação e formação mediúnica sacerdotal, o batismo, o casamento e os ritos fúnebres. Isso aqui está escrito porque é importante que as pessoas entendam que a Umbanda, ela não é só assistência espiritual, tá? Como as casas fazem e muita gente faz. A Umbanda vai além disso. Então nós temos rituais próprios. A Umbanda pode fazer batizado, tem rito fúnebre. A Umbanda pode celebrar casamento, não com efeito civil, mas com efeito religioso. Nós podemos fazer isso, principalmente a prática e a preparação mediúnica de sacerdotal, que aí fica a cargo de cada casa, se é com curso, se é com prática, cada casa pode fazer. Número 9. Constituem símbolos da Umbanda: o hino da Umbanda, a bandeira da Umbanda e o juramento umbandista. Esses são os três, tá? O hino da Umbanda, que já temos pílula aqui no canal, a bandeira da Umbanda, que vai mostrar aqui, e o juramento umbandista são símbolos sagrados da nossa religião. Artigo 10º. Sendo a Umbanda manifestação de espírito para a prática da caridade, deverá sempre ser exercida sem remuneração, salvaguardada a sustentação financeira da organização religiosa. Então olha só, a Carta Magna já está dizendo que não existe nenhum tipo de cobrança dentro do terreiro de Umbanda. Tá? Não se pode cobrar nada. Você não pode cobrar um trabalho, um banho, um sacudimento, não se cobra nada. O que pode ser cobrado na Umbanda é a mensalidade para salvaguardar a subveniência daquele terreiro. Isso pode, mas cobrar ritual, jamais. Artigo 11. O adepto da religião de Umbanda deve sempre seguir a ética religiosa e a lei dos homens. Bom, meus irmãos, isso que eu acho que é o artigo que mais falta na nossa religião. Ética, respeitar, tolerar o nosso irmão, tanto irmão de outra religião como irmão da mesma religião. É preciso respeitar mais o próprio umbandista e as suas convicções. Artigo número 12. Todo irmão umbandista que desejar fazer parte do corpo mediúnico de um templo deverá prestar o juramento umbandista. Esse juramento existe na Carta Magna, mas cada casa também pode fazer o seu juramento da sua forma. Artigo número 13. A Umbanda defende uma sociedade em que todas as religiões sejam igualmente respeitadas, a promoção da tolerância como princípio republicano e a preservação da educação pública laica. A Umbanda, mais uma vez, dando um show aí nos outros religiosos, falando que a Umbanda, ela defende pautas, sim, da sociedade, porém, ela defende principalmente que a sociedade é livre e a sociedade é laica. Tá? Ela não quer ditar regras para a sociedade, tá? Nos dando total liberdade para que Estado e religião fiquem bem longe um do outro. É isso que a Umbanda pede. E artigo 14 e último, a Umbanda será sempre uma casa de portas abertas para todos. Enfim, meu irmão, número 14 explica tudo isso. Nós temos que entender que uma coisa é o que nós praticamos dentro das nossas casas, e você tem total liberdade para praticar e para entender a religião como tal. Como você também deve se expressar, sim, nas redes sociais, em artigos, como você acredita que deveria ser as coisas. Porém, nós não falamos pela Umbanda. Tá? A Umbanda é uma religião, a Umbanda tem a sua força, ela tem toda a sua estrutura e ela merece ser respeitada. Eu posso falar assim, na minha Umbanda, no Templo Divina Luz, nós não somos cristãos, mas eu não posso falar que a Umbanda não é cristã. Eu posso, dentro da minha casa, falar, na minha casa, o Zélio Fernandino não é o fundador da Umbanda, pelo menos a gente acha, mas eu não posso falar que ele não é o fundador da Umbanda quando eu falo pela Umbanda. Para a Umbanda ele é sim, como eu acredito também que seja na minha casa. Então, respeitar e não colocar as nossas diferenças, não colocar os nossos anseios acima da nossa religião. A religião é maior do que tudo isso. Agora, se você quiser saber mais sobre tudo isso, procure um terreiro. Um abraço, saravá e até mais. Nós temos fé.